A engenheira Josefa Sacco foi reeleita para o cargo de comissária da União Africana para o Departamento de Agricultura, Desenvolvimento Rural, Economia Azul e Desenvolvimento Sustentável e é a nossa convidada de hoje. Senhora Comissária, bem-vinda à Euronews, obrigada por este exclusivo. Antes de mais, aceite as nossas felicitações pela sua reeleição. Quais são as suas prioridades para este mandato? Obrigada pelo Euronews pelo convite. Obrigada, Nelsa. A prioridade da União Africana é a implementação da Agenda 2063. Como sabe que a Agenda 2063 é o nosso roteiro para a transformação socioeconômica do nosso continente. E nesta agenda, a sua aspiração número um, a primeira aspiração é uma África próspera, baseada no crescimento inclusivo e desenvolvimento sustentável. Como sabe, hoje estamos com o problema do aquecimento global, temos que mesmo tentar trabalhar juntos com nossos parceiros, né? A África, apesar de tudo, não é a grande não polui muito em termos global, mas temos que acompanhar esta dinâmica para não agravarmos a questão do nosso planeta onde vivemos. Também devido ao problema das alterações climáticas, nós estamos com muitos problemas temos que reduzir os riscos das catástrofes. Que papel a agricultura desempenha na Agenda 2063? Nós estamos a tentar intensificar os esforços em apoiar a agricultura camponesa ao abrigo dos compromissos dos sete compromissos de Malabo. Nós sabemos que a estrutura agrícola do nosso país é mesmo familiar, agricultura familiar. Então, há necessidade para nós apoiarmos estes camponeses. Temos bastantes desafios, temos tido bastantes desafios para alavancar a segurança alimentar, nomeadamente, como já o disse, com o combate às alterações climáticas. Temos também agora o impacto da Covid-19 na agricultura africana, com a presença, então estamos a trabalhar a nível da União Africana quais são as respostas pós-Covid que nós podemos pôr para que aliviar um bocado os problemas já existentes, né, dos nossos camponeses, falta de acesso ao título da terra, falta de acesso aos insumos agrícolas, falta de acesso mesmo, como digo, este departamento agora vai se ocupar da economia rural, o desenvolvimento rural. Esta é uma questão transversal e nós vamos ver se vamos trabalhar com os ministérios da saúde e da educação para criar o mundo rural também atrativo. Anualmente, quanto é que o continente investe só nas importações? Nós temos uma fatura por ano de 45 bilhões de dólares de importação, quando a África tem 60% de terra arável para produzir para a África e produzir para o mundo. Então, com esta vantagem comparativa que nós temos que tentar explorar, né? Explorar, e eu acho que o Covid-19 foi uma boa lição, a lição tomada da Covid-19, a nossa dependência das importações dos bens alimentares tem que acabar. Por isso que eu, durante a minha campanha, também trouxe como prioridade o comércio intra-africano, aproveitando a zona de livre comércio que entrou em vigor no dia 1 de janeiro deste ano. Apesar da agricultura de subsistência predominar no continente africano, os pequenos agricultores vivem no limiar da pobreza. Que estratégias a União Africana tem para reverter este quadro? Nós temos, como eu disse, temos a Declaração de Malabo. A Declaração de Malabo, na Declaração de Malabo, os nossos chefes de Estado comprometeram-se a investir pelo menos 10% do orçamento público, do nosso orçamento na área agrária. Quando eu digo agrária, as pescas também estão lá, o ambiente e a agricultura, 10% para a alocação de 10% do nosso orçamento, investir na agricultura, porque nós não podemos sempre depender das ajudas externas. Devemos nós próprios apropriar-nos dos nossos programas. Devemos apropriar dos nossos programas. Os países africanos que estão a
a cumprir com esta decisão do chefe de Estado, da decisão da declaração de Maputo do 10%, esses países estão a ter resultados muito bons, porque nós, a nível da União Africana, fizemos também a avaliação e a monitorização desses programas. E nós já, durante o meu primeiro mandato, eu já apresentei aos chefes de Estado a evolução, os dois relatórios bienais. E nos relatórios bienais, na primeira edição, tivemos 8 países que estão a acompanhar as decisões, as metas da declaração de Malabo. 10 países estavam mesmo em condições. Na segunda edição, as ambições eram muito, benchmarks, como se diz em inglês, era muito elevado, e os 4 países estão a fazer progresso, estavam mesmo com resultados positivos, mas tínhamos 36 países que fizeram grande progresso em relação à primeira edição do nosso relatório. Nós temos já uma iniciativa, neste momento estamos a trabalhar com o Banco Africano de Desenvolvimento e o Banco Africano do Afreximbank de Importação e Exportação, para vermos se essa nossa iniciativa de criarmos reserva alimentar no continente, Covid ensinou, lição do Covid, no desenvolver agroparques, né, para a reserva alimentar. Nós vimos com a Covid, muitos países, principalmente da África Ocidental, estes países vivem de importação do arroz. O mercado é asiático. Com a Covid, com as medidas que os governos tomaram de contenção, estava tudo bloqueado. Não se podia importar bens alimentares nestas regiões. Então, o que nós vamos fazer? Nós não podemos continuar a ficar com braços cruzados. A falta de ligação entre os países africanos e a baixa taxa de industrialização são frequentemente apontados pelos empresários como os grandes constrangimentos que impedem as trocas comerciais entre os países de África. Qual é a estratégia que a União Africana tem ou está a preparar para reverter este quadro? A nível da Comissão, nós temos um programa emblemático que é o PIDA, sobre a eletrificação do nosso continente, a eletrificação do nosso continente, as infraestruturas, trazer a infraestrutura. E este programa tem tido alguns resultados positivos, mas devemos mobilizar mais recursos. O próprio Secretariado do Livre Comércio também está já a elaborar esta estratégia, essa iniciativa, para a conectividade de um lado ao outro, para que possamos continuar a fazer o nosso comércio transregional no nosso continente. Estamos a trabalhar, é um produto novo, né? Uma iniciativa nova, mas temos a elaborar já a estratégia para podermos tirar dividendos dessa zona e relançar a nossa industrialização. O objetivo é mesmo esse. Quando vamos lançar a industrialização, principalmente dos produtos agrícolas, agroindústria, nós estamos a criar empregos e estamos a aumentar as rendas dos nossos cidadãos. Também o próprio Estado também vai ter mais possibilidade de ir para as infraestruturas escolares, melhorar o sistema sanitário, os hospitais e tudo, porque já vai ter, vamos ganhar riquezas, né? Nestes produtos industriais que nós estamos a querer. Eu acredito que hoje o continente tomou consciência que não devemos depender de ninguém. Temos que avançar, nós temos todo o ecossistema reunido para termos resultados positivos. Dentro da Agenda 2063, nós temos o plano de ação de 10 anos. Acaba em 2025. Nós temos que acelerar para cumprirmos com as metas estabelecidas pelos nossos chefes de Estado. Senão, qual é a relevância de ter a União Africana como organização berço mesmo do continente, se não podemos levar a cabo ou implementar os nossos programas? Programa temos, muitos. A questão é mobilizar recursos, trabalharmos juntos, criar parcerias sólidas
para podermos mesmo cumprir com o nosso plano de ação. Que países de África podem servir de exemplo quando falamos do desenvolvimento no agronegócio? Nós premiamos os melhores países que têm uma performance considerável. Então, o Ruanda, 2 vezes relatório apresentado aos chefes de Estados aqui na Cimeira da União Africana. A primeira foi em 2018, a segunda foi em 2020, antes da Covid. Pelas 2 vezes que nós apresentamos, o Ruanda está mesmo a respeitar, né? Porque o Ruanda alinhou a sua política, o seu plano de investimento nacional com esta estratégia da União Africana, que é o CADEP, é o nosso programa emblemático, que é o CADEP. Eles alinharam os 7 compromissos de Malabo com o plano de investimento deles nacional, o NAIP, que se diz em inglês, portanto, o National Investment Plan. Eles alinharam e torna-se mais fácil quando nós vamos fazer a avaliação do progresso deste país, que está tudo alinhado e os indicadores também estão alinhados. Relativamente à mulher rural, quais são os programas que a União traçou para apoiar as mulheres do campo? Bom, a nível da comissão, nós temos um diretório da mulher gender. Nós temos esse diretório. Bom, eles olham mais para questões de igualdade do gênero e tal. Mas nós tivemos que olhar como é que nós podemos pôr a perspectiva gênero nesses departamentos. E que no que tange esse departamento, a perspectiva de gênero é mesmo a mulher rural. O ano passado, infelizmente, devido à pandemia, não conseguimos pôr em execução algumas destas recomendações, mas eu acredito que agora eu vou tentar. A pandemia existe, mas nós agora, como se diz em inglês, the new normal, o novo normal tem que existir, senão o mundo para. Então, nós não queremos parar, vamos ver como é que podemos, nesta vertente mesmo do empoderamento da mulher. É a terra, acesso ao título de terra, acesso à mecanização agrícola. Nós temos a estratégia da mecanização agrícola e com isso nós estamos numa dinâmica bastante importante. Inauguramos o primeiro museu, o museu de acabar com as katanas. Não podemos acabar com a katana enxada assim, porque tu, quando estás a cortar as relvas da ninha, precisas da katana, mas no grosso, a mulher ter acesso, pelo menos, o sistema da mecanização todo ao longo da cadeia de valor. Na transformação, na preparação das terras e tudo, podemos muito bem pôr a mecanização ao dispor da mulher para facilitar o trabalho árduo da mulher. E também acesso à inovação, ciência e inovação, a digitalização, isto é muito importante, e acesso ao financiamento. Se ela tiver o título de propriedade de terra, ela tem uma garantia de poder ir para o banco e negociar um financiamento. Portanto, este é o nosso programa do empoderamento da mulher rural no nosso departamento. Nós estamos a olhar mesmo isso como uma das facilidades, e a mulher no agronegócio. Já há associações de mulheres no agronegócio, então estamos a trabalhar com essas associações das mulheres para o agronegócio, para ela evoluir na cadeia de valor, porque quanto mais investes na cadeia de valor, mais lucro tens, que ao invés de comercializar ou de vender o teu produto bruto. É melhor transformar e tal. Isso tudo nós temos já o nosso Apex do agronegócio, que também nesta vertente estamos a engajar-nos com a juventude. Porque a mão de obra no campo, hoje em dia, a maior parte dos nossos agricultores estão envelhecidos, 60 anos para cima. Então temos que renovar os agricultores. E esses agricultores vamos ir buscar aonde? Qual é a franja? É a juventude. Relativamente à cooperação com a União Europeia, que projetos estão em cima da mesa? Nós temos uma parceria muito forte, União Europeia, União Africana. E logo que eu fui eleita, quando tomei posse, nós organizamos em 2018 a cimeira de chefe de Estado, União Europeia e União Africana, e esta cimeira teve lugar na Côte d'Ivoire, em Abidjan. E daí saíram recomendações
bastante pertinente. No que diz respeito ao meu departamento, portanto, essas declarações, nós tornamos estas recomendações em ações. Já está feito, o trabalho de casa já fizemos, logo depois das decisões do chefe de Estado, eu e o meu colega da Agricultura começamos a trabalhar. Estabelecemos uma task force, um grupo de trabalho, uma task force, para começarem a trabalhar que tipo de parceria na área da agricultura, quais são as áreas que nós podemos trabalhar juntos. E daí, que tipo de parceria que nós podemos trabalhar juntos com a União Europeia. Portanto, nós selecionamos os grandes think tanks, tanto os africanos como europeus, para trabalhar juntos. Durante 6 meses, essa task force trabalhou na Bélgica, tivemos grande apoio da União Europeia, trabalharam e produziram o relatório da task force sobre África Rural. Nós apresentamos o relatório com 4 pontos principais. O primeiro a primeira área de ação é uma estratégia de desenvolvimento territorial para alavancar os rendimentos no meio rural e criação de emprego. Esta é a primeira área. Porque nós criamos uma abordagem territorial, onde as coisas estão bem definidas. A terra para a agricultura, a terra para a pastagem, a terra para os mineiros, também é uma outra fonte, não é a minha área, mas há terras também que têm minas e temos que delimitar isso numa abordagem territorial. Portanto, este foi o primeiro que a Task Force produziu, esta área. A segunda ação é a gestão sustentável das terras. Gestão sustentável da terra, recursos naturais e ações climáticas, para conservarmos as nossas terras, para evitarmos as secas. Esta é a ação também que está no relatório. O terceiro é a transformação sustentável da agricultura africana. A transformação para assegurar a segurança alimentar e nutricional. E o quarto é o desenvolvimento da indústria alimentar africana e os mercados alimentares, a agroindústria. Então, essas quatro áreas são as áreas que nós vamos começar a cooperação com a União Europeia. A União Europeia, o ano passado, devido à pandemia, suspendeu-se, mas antes da pandemia, estávamos para organizar a cimeira chefe de Estado União Europeia e União Africana, e eu apresentei como a minha estratégia ficar dentro desta iniciativa que resultou da cimeira de 2018 em Abidjan. Portanto, temos mesmo esse produto. Agora, a questão é mobilizarmos recursos para irmos orientando-os, porque eles é que nos orientaram, nossos peritos, tanto os europeus e africanos, e este aqui é o roteiro que nós vamos sempre apresentar para a execução, que não interessa ter iniciativa e ficar dentro das prateleiras. Temos que olhar para ação, ação, ação. E a nossa Bíblia, o nosso roteiro com a União Europeia é este documento, o relatório da Task Force sobre África Rural. Senhora Comissária, muito obrigada por este exclusivo para a Euronews. E muito obrigada por esse convite.